VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora no nosso canal. No vídeo de hoje, vamos estar fazendo uma pesquisa em ListView, retornando todos os valores. Aqui é o arquivo que eu disponibilizei para download no vídeo passado, certo? Pesquisa entre datas. Vou clicar aqui no nosso botãozinho e observe que traz o formuláriozinho correspondente à pesquisa entre datas. E eu vou basicamente, pessoal, vamos fazer uma pesquisa aqui, certo? Retornando todos os valores e vamos fazer essa implementação aqui da pesquisa entre datas no próximo vídeo, em cima do vídeo que vamos estar fazendo hoje, certo? Hoje vamos fazer uma pesquisa para trazer todos os valores para a ListView. E no próximo vídeo, vamos fazer essa pesquisa que traga correspondente ao intervalo de dias que eu queira, certo? Então primeiro vamos construir um formulário que faça essa pesquisa, trazendo esses valores para o ListView. Então eu vou fechar aqui meu form. Sem mais delongas, vamos ser objetivo para ter acesso ao VBE. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project não esteja aparecendo, você já sabe que tem que clicar aqui em exibir. Project Explorer. Também temos o Ctrl mais R, o nosso atalho. Então aqui é o nosso Useiform 1. Eu cliquei sobre o objeto e me apareceu aqui, certo? Vamos estar adicionando um segundo form. Então basta eu clicar aqui em inserir Useiform. Observe que já foi me adicionado Useiform 2 por padrão, certo? Vou fechar aqui minha caixa de ferramentas e vou aumentar um pouco aqui a área do meu form. Vou clicar com o botão direito sobre ele, clico em propriedades e vou renomear o seu caption, certo? Seu caption é o texto que aparece aqui na barra superior. Vou colocar como pesquisa de vendedores, certo? E aqui o que é que vamos fazer? Vou clicar com o botão, vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. Vamos desenhar o nosso controle ListView aqui, certo? Caso esse controle aqui não esteja aparecendo para vocês, porém vocês possuem a referência que é setada a ela, no caso a nossa MS com CTLOCX, a nossa DLL, que faz referência a esse controle. Caso vocês tenham instalado aí na sua máquina, porém o controle não aparece, vocês clicam em qualquer áreazinha aqui da nossa caixa de ferramentas, com o botão direito, controles adicionais. No caso o meu vai estar marcado, mas vou estar mostrando como fazer esse controle aparecer aqui nessa caixa de ferramentas, certo? Então observe que está demorando um pouquinho, mas está fazendo o carregamento aqui de todos os objetos que a gente pode estar manipulando através do VBA, certo? Então aqui me aparecem todos os controles. Se eu clicar aqui em somente itens selecionados, obviamente vai me aparecer todos os itens que já estão aqui adicionados à minha caixa de ferramentas. Se eu descer mais um pouco, observe que vai me aparecer aqui, ó, Microsoft ListView Controls versão 6.0. Observe que é necessário que eu tenha, que ele faz referência aqui, observe que eu cliquei sobre o controle e ele faz referência a ele, salva no meu disco C, na pasta Windows, na subpasta Sys, na outra com a referência ms.ctl.ocx, certo? Aqui é uma DLL que não vem por padrão aí no Windows, é necessário que você baixe e instale. Então, caso esse controle não esteja aparecendo para você, eu vou clicar aqui somente em selecionados, vou desmarcar, porque por padrão vai aparecer essa janela aqui para vocês. Vocês clicam em qualquer objeto aqui, no caso qualquer linha, e pressionam o M. Então assim você é redirecionado para todos os controles que começam com M, certo? No caso o nome do nosso começa com Microsoft ListView. Então basta descer um pouco. Observe que está bem aqui, ó, Microsoft ListView Controls versão 6.0. Observe que eu também tenho versão 5, certo? Porém sempre marcar o mais atual. No caso meu já está marcado, até por isso que já aparece aqui, certo? No caso se vocês não tiver marcado, vocês marcam e cliquem em OK, certo? Então vamos lá, vou clicar no nosso objeto, vou desenhar ele aqui. Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. Eu tenho aqui a nossa guia personalizada, que alguns não vão ter acesso a ela, certo? Por algumas divergências aí do controle, mas caso você tenha, você clica aqui na nossa caixinha. E vamos mudar algumas propriedades aqui, certo? Para visualizarmos aqui os dados, em vez de eu visualizar como ícones, eu vou
visualizados como report, ou seja, como relatório, certo? Com linhas e colunas. O nosso Label Edit, vou alterar aqui para manual para que quando eu clique aqui na linha, ele não edite o dado, certo? A aparência de 3D, vou mudar aqui para Flat. Vou também marcar aqui a opção Full Rock Select, ou seja, a linha selecionada inteira. Grid Lines, que eu quero ver os grids, certo? As grades. Vamos aqui em Color Grids e vamos adicionar 4 colunas. No caso eu tenho a coluna chamada ID. Eu vou deixar vocês verem, certo? Então eu vou dar um valor aqui para a coluna. Dar um valor qualquer, com largura de 15. Vou inserir uma segunda, que no nosso caso vai ser a coluna data. Vou deixar ali com 60 a sua largura. Nosso terceiro campo vai ser o nosso vendedor. Largura de 100. E o nosso quarto campo vai ser o valor, que vou deixar também com largura de 60. Vou clicar em aplicar e vou dar o OK. Se eu clicar aqui no meu objeto e pressionar o F5, observe que já me apareceu aqui nosso controle, certo? Essa borda a mais aqui é porque as nossas colunas, a largura não pegou todas, certo? Ou seja, aqui está sobrando. Como eu não vou trabalhar aqui a parte estética, o que nos interessa aqui é a parte de código, não vou fazer essa alteração. Vou clicar novamente no meu controle, vou apenas adicionar aqui um botãozinho. Vou chamar o seu caption, vou alterar seu caption de como de botão 1 para pesquisa. Não vou mudar aqui o tamanho da fonte. Se você quiser mudar, você vem aqui em fonte, tá? Você muda o tamanho e a fonte, caso queira. Eu vou mudar apenas a propriedade name, certo? Onde eu vou trabalhar diretamente com ele via código. Vou chamar ele de btn underline pesquisar. Não tem problema eu dar o mesmo nome para o mesmo objeto, certo? Contanto que ele não esteja no mesmo formulário, claro. Então, esse é o nosso btn pesquisar. No outro form anterior também tinha o btn pesquisar, porém são formulários diferentes. Não dá conflito. E como é que a gente vai fazer agora? Vou dar um duplo clique no nosso pesquisar. No evento clique, vamos fazer a programação para quê? Para que ao clicar nele, ele traga todos esses valores que estão aqui, certo? Então vamos lá. Vou declarar uma variável team w as worksheet. Pois vamos trabalhar setando a nossa guia. Só um detalhe, pessoal. O DIN faz parte aqui da estrutura, certo? Então toda vez que tu for declarar uma variável na sintaxe aqui do VBA, certo? Aqui na nossa linguagem de VBA, é necessário que coloque o DIN. O as faz também parte da linguagem. Tanto é que tudo que for fazer parte aqui da linguagem, observe que fica em azul. E o worksheet é a classificação que eu estou dando a nossa variável. Ou seja, o VBA vai entender que eu vou trabalhar aqui com a worksheet, certo? Ou seja, vou ter acesso às propriedades, certo? Desta coleção aqui, vamos dizer assim, certo? Então a nossa variável aqui é do tipo worksheet, ou seja, vou ter acesso às propriedades da nossa guia, certo? Então vamos lá. A nossa segunda variável, vou chamar de linha as integer, ou seja, ela vai ser do tipo inteira, certo? Porque eu não vou trabalhar com números quebrados aqui no caso. Como são poucos dados, eu não vou declarar do tipo long. E a nossa terceira variável, vou chamar ela de li. O nome é você que escolhe, sempre procura um nome intuitivo. E o que interessa mesmo é saber a classificação. Aqui no caso, como é um objeto, então, obviamente, eu vou dizer que ela é do tipo objeto. Então, as objeto, certo? Porque eu vou estar setando um objeto aqui no caso. Feito isso, o que é que eu vou dizer? Observe que meus dados estão a partir da linha 2, certo? Então, eu vou dizer que a minha variável linha vai assumir o valor de 2. Então, ele vai iniciar com o valor de 2. Desconsiderando a nossa linha 1, que é o nosso cabeçalho. Vou só aqui aumentar aqui. Exibir. Ferramentas. Opções.
Vou aumentar aqui só o tamanho aqui da fonte, certo, pessoal? Para ficar uma melhor visualização aí para vocês. Dá OK aqui. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que eu não renomeei o nosso objeto, certo? ListView. Então, ele vai estar basicamente com o nome ListView. Então, para ficar mais fácil, eu sempre utilizo o mi ponto. E ele observe que ele me aparece uma janela de IntelliSense, certo? Conforme eu digito, ele vai autocompletando. Então, tá aqui o nome do nosso objeto. Então, assim fica mais fácil, caso eu esqueça o nome dele. ListView ponto list itens. Estou acessando a propriedade itens listados ponto clear, ou seja, ele está limpando os itens listados do nosso ListView. Então, antes de tudo, quando eu clicar em btn pesquisar no caso, ele primeiro vai fazer uma limpeza, pois pode ter já dados carregados no nosso ListView, e depois ele vai trazer os dados que eu queira, certo? Caso eu não faça isso, ele sempre vai acumular os dados. Caso eu já tenha feito uma pesquisa anterior e não apague, quando eu fizer uma próxima, ele vai acumulando, certo? Então, não é o que eu quero. Eu quero sempre fazer primeiro uma limpeza e depois trazer os valores que eu queira. Entendido isso, eu vou dizer o que? Perdão, só esqueci aqui de setar nossa guia. Set, ou seja, vou estar setando o nosso objeto. Como ele chama cadastro, então eu declarei ele com o nome W. Então eu vou dizer aqui set W é igual a sheets, que é a nossa guia, certo? Sheets quer dizer guia. Como é a nossa guia? Cadastro. E fecho o meu parênteses. Quando a gente seta um objeto, a gente já está visando o futurismo dele, certo? Porque aqui fica muito mais fácil a manutenção dele. Porque se eu trocar aqui no caso alguma coisa nele, basta eu trocar aqui, certo? O nome, ó. Por exemplo, se eu mudar o nome dele, basta eu vir aqui mudar aqui, que vai, os outros objetos que tiver relação com ele, vai mudar, certo? Então vamos lá. Outra coisa, agora sim, vamos passar do resultado pesquisado, feita a limpeza. Vamos estar trabalhando com o nosso it, certo? Você que já acompanha o canal sabe que perfeitamente que o it quer dizer com quem? W. Ou seja, agora eu vou ter acesso às propriedades da nossa guia cadastro, que para o VBA agora se chama W, certo? Então, com W, vou utilizar a estrutura do until, ou seja, ele vai fazer até ponto cells. Observe que eu botei o ponto, ele já me trouxe as propriedades da guia cadastro, certo? Então, ponto cells, abro meu parênteses, ele me pergunta qual é a linha. Linha, no caso eu vou informar que é a linha. Por quê? Porque é uma variável, certo? Então, linha vai começar de 2, certo? Porém, como eu vou incrementar, esse valor vai mudando, certo? Então, eu vou informar, aqui ele me pergunta qual é a linha e eu informo que é a linha, certo? Que é a nossa variável, no caso. Se eu colocasse um número qualquer, ele faria essa varredura apenas na linha que eu especifiquei. Como é uma variável, como esse valor também vai mudar, então ele vai fazer em várias linhas. E aqui ele me pergunta qual é a coluna. No caso, a coluna é uma coluna fixa, então eu informo o número da coluna. No caso, ele vai fazer essa varredura na coluna 1. Certo? Ele vai procurar aqui na coluna 1, que é na coluna A, onde está o nosso campo ID. E ele vai fazer essa varredura até achar um valor igual vazio. Enquanto ele não achar esse valor igual a vazio, ele vai fazer o quê? Ele vai setar o nosso li. Observe que eu declarei aqui o nosso li igual a mi.listItens, certo? Nosso ListView. Nosso ListView, vou ter acesso às suas propriedades listItens.add, ou seja, vou estar adicionando aos nossos itens listados no nosso ListView o que? Aqui, abro parênteses e informo o texto. E qual vai ser o texto adicionado? Ponto cells, certo? Ou seja, as células da linha da coluna 1, certo? Fecho o meu primeiro parênteses e o segundo. Perdão, só ocorreu um errozinho aqui. E aqui tem um sinal de igual, certo? Então, observe que vai estar sendo... Eu só seto a primeira linha do nosso ListView, certo? As demais não tem necessidade. Então, observe que na primeira coluna do nosso ListView vai estar sendo adicionado o texto, certo? Das células
de qual linha? Da linha, a partir da linha 2. De qual coluna? Da coluna 1, certo? Então ele vai estar adicionando aqui até achar um valor igual vazio. O nosso ID 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Até encontrar um vazio, ou seja, ele vai estar adicionando do 1 até o 12. Como eu tenho 4 colunas, eu vou basicamente repetir esse comando, alterando alguns valores. Como eu disse para vocês, não tem necessidade de eu setar novamente. Então basta eu botar nosso li ponto list sub itens ponto add. E qual vai ser o texto adicionado agora? Nosso texto vai ser igual a ponto cells da nossa variável linha. Qual é a coluna? Agora eu quero a coluna 2, que é a coluna da data. Ponto value. E agora, basicamente, as duas próximas linhas de comando são iguais. Então eu vou copiar esta linha de comando para ser mais breve. Vou colar aqui e vou colar aqui também, certo? Aqui eu altero para a coluna 3 e aqui para a coluna 4, pois tem 4 colunas na nossa planilha e 4 colunas no nosso list view. Entendido isso, para que essa linha não seja feita a varredura apenas na linha 2, eu preciso incrementar ela. Então, nossa linha vai ser igual a ela própria, mais 1. Então, enquanto ele não achar um valor igual vazio, esse valor aqui de linha vai ser incrementado, certo? Então, nossa linha vai valer 2 na primeira varredura, na próxima vai valer 3 e assim por diante, certo? Então, esse dado não vai se repetir. Vou conseguir mudar de linha. E o nosso loop para fechar a estrutura do until. Vamos fazer um teste. Vou só salvar aqui. No caso, eu não vou executar diretamente aqui da nossa plataforma aqui. Vou fechar o meu form. Na realidade, eu vou clicar aqui no símbolo do Excel e vou clicar com o botão direito aqui em pesquisa entre datas. Clico com o botão direito, atribui macro e vou editar. Certo? Observe que aqui está com o useiform1.show. Se eu executar, vai abrir o nosso form que foi feito no vídeo passado. Vou fechar aqui. No caso, vou clicar com o botão direito novamente, atribui macro, vou editar e vou mudar aqui de useiform1, vou mudar esse 1 para 2. Ou seja, vai executar agora o form 2, certo? Então, vou fechar aqui, vou clicar novamente e observe que me aparece já o nosso form que estamos trabalhando no vídeo de hoje. Vou clicar em pesquisa. Na realidade, esqueci aqui, observe que o VBA é bem inteligente, certo? Ó, era esperado o end to it. Então aqui é até uma dica, certo? Quando você estiver programando, não tenha medo. Se você esquecer algo, o VBA vai lhe informar. Então aqui eu tenho que fechar nossa estrutura, o it, claro, né? Comecei com o it e tenho que fechar com o end to it. E vou executar novamente. E observe que me trouxe todos os valores. O nosso ID, a nossa data, o nosso campo com nome e o nosso campo aqui com os valores. A nossa data aqui já veio até formatada, certo? Imaginei que não viesse. Teria que usar o nosso format. Aqui no campo valor não veio. Então vou só formatar aqui o valor. Vamos aqui em Visual Basic, clico sobre ele. Vou clicar aqui no nosso pesquisa. E aqui no nosso campo, na nossa quarta coluna, observe que é como moeda. Então eu vou formatar esse valor aqui. Como é que eu formato? Aqui após o sinal de igualdade, eu escrevo format. Abro o meu parênteses e aqui ele pergunta qual é a expressão que vai ser formatada. No caso, é toda essa expressão aqui. Aqui eu coloco uma vírgula e aqui eu escolho qual é o formato. Que no caso é o formato moeda, que é o nosso currency. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Vamos executar agora para ver como é que fica. Então observe que trouxe exatamente como eu queria, certo? Os valores formatados. Bom, como eu falei para vocês, esse vídeo era basicamente apenas para a gente fazer com que você fosse carregar todos esses valores aqui no nosso list view quando a gente clicar no pesquisa, certo? Por quê? Porque no próximo vídeo vamos estar trabalhando com intervalo de dias. Então, conforme eu coloco o intervalo de dias, eu vou querer que traga apenas as datas correspondentes a esse intervalo, certo? Vou só fechar aqui o form e dar um duplo clique aqui no nosso useiform. Olha, observe que quando eu clico no nosso useiform, quando eu clico no nosso btn pesquisa, ele traz toda essa rotina. Caso eu já queira que inicialize essa rotina, eu não preciso mudar para o evento initialize e criar uma nova rotina. Basicamente, basta eu copiar esta rotina aqui do evento
clique, certo? Observe que eu vou copiar o evento clique, porque aqui é do botão. Caso fosse uma rotina criada por mim mesmo, bastaria eu botar o call btn pesquisar. No caso, como é uma rotina do próprio VBA, eu tenho que copiar o evento, certo? Então eu vou dar o Ctrl C. Aqui no nosso userform click, vou mudar para o evento initialize. Como o próprio nome já sugere, ele vai inicializar com ação. Então eu vou botar call para chamar esta ação. E vou colar o comando que eu copiei lá, certo? Call btn pesquisar underline click. Vou executar e observe que já vem por padrão inicializado. Vou fechar aqui o form. Vou aqui para o nosso botão e observe que já vem inicializado agora, certo? Então essa rotina que eu criei aqui, eu só chamei ela aqui no evento initialize do nosso form. Então no próximo vídeo vamos estar fazendo pesquisa com intervalo de dados para trazer apenas as correspondentes. Até a próxima, falou!